Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 118 do Estudo Básico de Espiritismo. Nessa sequência de vídeos, nós fazemos, então, um estudo inicial da doutrina espírita. Semelhante se faz nas casas espíritas que têm escola. Nós lemos no curso básico, no curso inicial, nós lemos o livro dos Espíritos, do início até o final. Esse que aparece aqui do lado foi o primeiro livro de Allan Kardec, o primeiro livro que ele criou, e que, baseado nesse livro, com os fundamentos todos do Espiritismo, foi então que ele criou a doutrina espírita. Bom, essa história toda sobre o que é o Espiritismo, quem foi Allan Kardec, como ele fez o livro dos Espíritos, quais as técnicas utilizadas, tudo isso a gente fala na aula 1 dessa série aqui. Então vale muito a pena você assistir a aula 1 se você está começando agora. Quer saber um pouquinho mais da história, como tudo começou? Assista a aula 1. A aula 2 é muito interessante, falamos sobre fazer o seu evangelho no lar e os benefícios de fazer o evangelho no lar. Bom, assista a aula 1, assista a aula 2, assista todas as aulas, nós já estamos na aula 118. Tem muito aprendizado espírita que foi passado nessas aulas todas. Vale a pena rever. Muito bem, nós sempre lemos, então, toda a aula, um conjuntinho de perguntas que Kardec fez e recebeu as respostas da espiritualidade. Vamos na sequência, gradativamente, chegando até o final. Bom, antes da leitura do Livro dos Espíritos, sempre lemos uma página de abertura. E o livro que estamos usando é esse que aparece aqui do lado. É o Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Um livro belíssimo, profundo, que traz conceitos, então, da doutrina espírita. Fazemos a leitura, fazemos a compreensão do texto lido e retiramos, então, os aprendizados para colocar em prática no nosso dia a dia. É o nosso momento que chamamos de reforma íntima. Bom, bora lá então para a leitura do Caminho, Verdade e Vida de hoje. A leitura de hoje do Caminho, Verdade e Vida tem o título Como Pedes. O Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. Está em João, capítulo 16, versículo 24. E a explicação agora de Emmanuel. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repetimos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime
encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces, como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Muito bem, um texto bonito, belo aqui de Emmanuel, né? Como sempre, um texto maravilhoso, profundo, né? Que nos faz pensar, que nos faz sempre repensar a nossa forma de agir. E é esse o nosso momento, Reforma Íntima, é justamente para a gente ler e repensar, né? Pensar, será que eu estou agindo da forma correta? Será que eu estou orando da forma correta? Será que eu estou pedindo o que deveria pedir, né? É esse o pensamento de hoje. Bom, inicialmente agradecemos a Emmanuel pelo belíssimo texto e agradecemos ao Chico pela psicografia. Bom, então, qual a conclusão que se tira daqui, né? Que não devemos, então, ficar pedindo coisas para a matéria o tempo inteiro. Devemos, acima de tudo, agradecer constantemente pelo que temos, pelo que Deus nos dá. Precisamos cada vez mais enxergar o que recebemos de Deus. Na maioria das vezes, não enxergamos e não agradecemos. Ah, mas eu enxergo, então agradeça. Falta agradecer. Mostre para Deus a gratidão pelo pouco que tem, mesmo que tenha em uma quantidade suficiente para sobreviver, para viver. Agradeça. É aquele copo cheio pela metade, né? Que o ser grato, que o ser positivo, o ser que trabalha sempre com a positividade ativa, ele olha o copo pela metade e ele vai dizer, que bom, um copo de água. O ser que trabalha sempre reclamando, sempre pessimista, né? Sempre com o negativismo em cima, né? De tudo que ele olha, ele vai olhar o copo cheio pela metade e vai reclamar. Ai, um copo pela metade, ai, que azar. E aí começa a reclamar do universo. Fala até que está com azar, né? Bom, mas é isso. Precisamos dar, então, valor ao que temos constantemente, agradecer a Deus, pedir o necessário para seguirmos em frente na nossa jornada de evolução e aprendizado. Pedir forças, pedir energias, pedir apoio da espiritualidade, mostrando a direção. Não peça para fazer e te entregar pronto. Ah, Deus, me entregue pronto já aqui para mim. Não. Não, porque não é essa a lição que temos que fazer aqui na matéria. Aqui na matéria, nós temos que construir, temos que fazer. Então, peça forças, peça energia, pede para que as portas sejam abertas, para que as pessoas te encontrem, as pessoas todas que querem realmente ajudar e trabalhar juntos em nome de Deus, possam estar sincronizadas contigo e todos juntos, então, se encontrem para construir uma vida melhor, aí sim, para você, para os seus, para a sua família, né? E acontece. À medida que você começa a vibrar positivamente, começa a fazer as orações da forma correta, automaticamente a espiritualidade, automaticamente Deus percebe que você fez aquela lição. E aí você sobe um nível, começa a receber mais do universo. Começam a te procurar as coisas boas. As pessoas boas se chegam a você, porque a tua vibração está boa. Você está vibrando num nível mais elevado. E a gente atrai de acordo com a nossa vibração. Se você está vibrando num nível elevado, você só vai atrair coisa boa. Você só vai atrair gente boa querendo ajudar de fato. Você só vai atrair, então, soluções para o seu caminho. Tá? E cada vez mais, né? Fé em Deus, oração, positividade, energia boa, boa vibração. E isso, então, cria, então, a sua vida melhor, que todos nós queremos, né? E nas orações, pedir forças, energias, isso é o mais importante aí. Dessa lição de hoje, então, né?
Eu acho que isso é o mais importante para fazermos o aprendizado e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Muito bem, pessoal, essa foi a leitura de hoje, então. Como pedes, do caminho, verdade e vida. Vamos agora para a leitura do livro dos Espíritos de hoje. E só lembrando, nós estamos na parte 4ª do livro dos Espíritos, falando sobre esperanças e consolações. Estamos no capítulo 1, falando das penas e gozos terrestres, ou seja, aqui na matéria, enquanto estamos encarnados. Né? O que temos de penas, ou seja, o que pagamos, o que sofremos aqui, né? E as perguntas relativas a isso, e os gozos, os prazeres que recebemos também enquanto estamos aqui na matéria. Então, vem as perguntas de Kardec sobre isso. E, hoje, estamos então no primeiro tópico. Vemos aqui embaixo, esses 6 tópicos fazem parte do capítulo 1, penas e gozos da matéria, ou penas e gozos terrestres. E o primeiro tópico é felicidade e infelicidade relativas. Bom, na aula anterior nós lemos até a pergunta 927. Nessa aula nós vamos da 928 até a questão 933. Bora lá então. Vamos à primeira pergunta de Kardec de hoje. Pergunta 928 de Kardec. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Resposta dos Espíritos. Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam os seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Ou seja, responderão por terem desviado os filhos, né? E os próprios filhos responderão por estarem indo em outro caminho diferente ao que combinaram na espiritualidade. Lembrando que, na maioria das vezes, né, quando é permitido, o espírito determina, olha, essa encarnação eu vou fazer isso dessa forma, vou seguir essa determinada profissão ou esse determinado, porque eu já vou com alguma aptidão aflorada na matéria para conseguir, então, seguir essa aptidão. E aí Deus, junto com a espiritualidade, atua, então, para permitir o afloramento dessa aptidão naquela determinada encarnação, né? Bom, mas vale a pena a gente pensar nisso, né? E perceber as nossas aptidões, as nossas intuições também, constantemente, para onde nos direcionam. Quando se fala em direção de trabalho, direção de o que eu vou fazer nessa vida, né? Do ponto de vista profissional, por exemplo, né? A gente sempre pode recorrer à sua própria intuição, recorrer pedindo a Deus que mostre o caminho, que abra as portas, pedir ao seu mentor que apresente, então, sinais, direcionando ele para determinado caminho, né? E o universo, né, a espiritualidade, Deus, mostram sempre os sinais. Nós precisamos estar atentos ao que o mundo nos apresenta. E precisamos não ficar dizendo não, não, não para tudo, todas as oportunidades, né, todas as portas que se abrem. Se tem portas se abrindo, é muito provavelmente que esse possa ser a necessidade que você se comprometeu. Né? Em vez de ficar esperando aquele trabalho perfeito, maravilhoso, né? Não, eu quero ser astronauta, eu vou ser astronauta. Né? Muitos jovens, infelizmente, acabam caindo nesse caminho também, por desejo próprio, muitas vezes. Ou, às vezes, por desejo dos pais, direcionamento errado dos pais, né? E aí acabam escolhendo e ficando esperando sempre esse trabalho perfeito, que
acaba sendo um trabalho que muito difícil, né? Com poucas oportunidades. Os pais, sabendo disso, tentam também orientar, né? Bom, temos só que tomar cuidado com isso e ficar atentos ao que o universo abre de oportunidades na nossa frente e fazer o trabalho que aparece, né? Mantendo, você pode ter até a sua meta, não, a minha meta de vida é aquele trabalho específico. Mantenha essa meta, não perca, se é o seu desejo, se você sente isso realmente do fundo do seu coração, de sua intuição noética, né? Aquela sua consciência interior, espiritual, está te transmitindo isso, não desista, siga em frente, mas enquanto não chega a hora desse trabalho definitivo que você tanto deseja, não diga não para as portas que se abrem no caminho, as oportunidades de trabalho no meio do caminho. É muito natural que numa encarnação não se determine apenas um trabalho, uma profissão, ainda mais nos dias de hoje. Diferente de como era antigamente, né, em que a gente entrava numa empresa e ficava a vida inteira trabalhando numa determinada função, numa determinada empresa, hoje em dia o mercado de trabalho ele é muito volátil, as tecnologias mudam. Então esteja constantemente preparado para essas mudanças também e esteja preparado para as portinhas que se abrem, mostrando os caminhos. E mesmo que não conheça determinada profissão nova que está se mostrando ali no teu caminho como uma possibilidade muito interessante, estude, corra atrás, aprenda. As aptidões são também desenvolvidas. São também desenvolvidas. Ah, mas eu nunca fiz. Não tem problema. As aptidões estão afloradas. Basta você começar a trabalhar, começar a estudar, que aquilo aflora. Então, às vezes, está prontinho para aflorar na tua consciência. Ah, mas eu não levo jeito. Mas já tentou? Ah, não tentei. Então, tente. Às vezes não leva jeito porque nunca se esforçou, nunca estudou, nunca fez um curso. E aí fica repetindo que não leva jeito. Então temos que tomar muito cuidado com isso também, porque senão a gente acaba não fazendo nada e esperando sempre o trabalho perfeito. Sabemos que esse é um mal da nossa sociedade hoje. Então, vale a pena só esse ponto de atenção. E um outro ponto aqui importante que os espíritos relatam aqui é os pais tentando direcionar os filhos, né? Todos os pais amam os seus filhos, sabemos disso, mas sabemos que também o espírito, né? E isso o espiritismo nos traz de forma clara, em questões anteriores já lemos sobre isso. Que o espírito, antes de fazer a sua encarnação, os espíritos escolhem o seu caminho, escolhem o seu trajeto, né? E isso eles fazem individualmente, na espiritualidade, com o seu mentor do lado. Mas provavelmente os pais já estão aqui encarnados. Então não participaram, não estão sabendo e estão tentando direcionar o filho por amor, por desejo às vezes de que o filho siga a mesma profissão, por orgulho, como disseram os espíritos no texto, na resposta, por orgulho ou avareza, né? Então eles tentam manter o filho às vezes até na mesma profissão que o pai, né? Talvez por uma questão até de que, olha, vai facilitar se você seguir a minha profissão, eu te ajudo, eu te impulsiono. Mas os filhos devem fazer a sua escolha. Os pais podem sugerir, podem tentar ajudar, mas tem que respeitar a decisão dos filhos. A escolha dos caminhos deles pode ter sido feita na espiritualidade. Então respeitemos, podemos ajudar, claro, mas respeitando e permitindo que ele faça a sua jornada. A jornada de aprendizado dele também. Pode ser que erre, mas aí é um erro dele e o aprendizado será dele também. Melhor assim, ele faz um aprendizado em cima daquela escolha que ele fez. Muito bem. Vamos agora à pergunta A, dentro da questão 928. Então, dentro da questão 928, Kardec fez uma outra pergunta.
acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Tudo bem, então Kardec pergunta, olha, vocês achariam, né, perguntando aos espíritos, achariam justo que um filho altamente colocado na sociedade, de um homem altamente colocado na sociedade, né, fabricasse tamancos, ou seja, um trabalho manual muito simples, né, aqui do ponto de vista de não ser um trabalho intelectual, né, sendo uma pessoa da alta sociedade, deve ter estudo muito elevado, né, mas pode ser que ele tenha aptidão para fazer tamancos, né? Seria certo isso? Seria esse o caminho desse ser? E a resposta dos espíritos: cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem as suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado? Como dizes, se pode fazer outra coisa. Ou seja, se ele pode fazer outra coisa, não vamos exagerar também, nem cair no absurdo, falam os espíritos, né? Por que um homem, né, faria então um trabalho tão simplório, tão manual, estando ele numa posição, né? E aí, naturalmente, aqui, não é pelo trabalho em si, porque como já lemos em várias outras ocasiões, não há trabalho desmerecedor, né? Não há. Todos os trabalhos são honrados se forem feitos em nome de Deus, em nome do bem. Mas é porque não é lógico, não é racional isso. Continuam os espíritos. Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não se aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico, e etc. Então, os espíritos completam aqui dizendo, olha, talvez até seja bom para o ser, porque às vezes, em vez dele assumir uma profissão que era a profissão do pai, e assumir ser um mau advogado, por exemplo, ele poderia trabalhar numa outra profissão qualquer e ser um bom mecânico, né? Ou ser um fabricante de tamancos e até construir a sua própria indústria de fabricação de sandálias ou de tamancos, né? Então é mais ou menos essa a resposta aqui dos espíritos. E aí continua a resposta, com a conclusão. No caso de afastarem-se os homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação, ou seja, o que a pessoa acha que é uma humilhação. Não dei certo ali, não tive aptidão, assume um trabalho muito mais humilde e acaba pensando em suicídio até, né? É isso que comentam os espíritos. E aí continua. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então aqui eles falam, mais uma vez os espíritos aqui, já vimos em várias questões anteriores, né, apontando para a educação moral, uma coisa que é como solução para vários problemas. Aqui no caso eles apontam para a educação moral com relação a esse tipo de orgulho e preconceito contra trabalhos mais simples. Então que a pessoa poderia recorrer ao suicídio, por quê? Por orgulho. E não está se sentindo bem de estar na posição que está,
fazendo o que está fazendo. Né? Então, os espíritos apontam para a educação como sendo uma das coisas que falta na nossa sociedade atual, educação moral, né? Educação, acima de tudo, do que é certo, do que é errado, do que será que o ego faz bem para a gente, é o correto, né? Então, esse tipo de educação a nossa sociedade precisa colocar. E os pais precisam passar para os filhos constantemente. E, infelizmente, não fazem. Né? Então, precisamos, sim, repensar a educação de nossos filhos, se não em casa, se não funciona em casa, repensar nas escolas, para que as escolas passem conceitos morais. Não precisa ser nada de religião, conceitos filosóficos morais, do que é certo, do que é errado, como discutiam Sócrates, Platão, constantemente, ouvindo e falando entre eles e chegando a conclusões. Então a filosofia nas escolas, levando ao conceito moral, talvez ajudasse muito a esse tipo de pensamentos de ego, né? Nesse caso, por exemplo, da pessoa que se decepciona por não ter determinada aptidão, né? E aí vale a pena a gente sempre se lembrar, né, de que, olha, você sempre tem uma segunda chance. Não deu certo uma determinada aptidão, tenta outra. Não deu certo, tenta outra, né? E vai tentando até que uma porta, de repente, se abre. Mas poupe tempo, faça as suas orações, peça a Deus para mostrar qual o seu caminho nessa encarnação. Aí, de repente, no dia seguinte, alguém te telefona, oferece um emprego, oferece uma oportunidade. Ou você encontra com um amigo que não via há muito tempo e ele fala que ele está trabalhando numa profissão nova, diferente, e te convida para conhecer. Então, as coisas são assim, né? São as sincronicidades da vida, como dizia Carl Jung, e a gente sabe que é muito mais do que sincronicidades, né? É a espiritualidade atuando, sob a regência de Deus, né, nos caminhos e nos direcionando. Mas cabe a nós percebermos os sinais que nos são mostrados. Cabe a nós escutarmos, na forma de pensamento, as inspirações que recebemos do nosso espírito mentor, que vem nos ajudar constantemente. Mas, como estamos sempre na correria do dia a dia, o que fazemos? Com as nossas ansiedades constantes e constantemente movimentados demais, né? Acabamos não ouvindo. O Oriente já percebeu isso. E de muito tempo que no Oriente se pratica a meditação para a calma interior, para procurar o silêncio interior. E é essa paz, esse silêncio interior é que temos que frequentemente colocar na nossa vida. Alguns momentos do dia, alguns minutos do dia, em que você tenha silencie. Silencio significa mantenha-se em meditação interior, sem falar, sem escutar nada. E perceba, então, os sinais, perceba tudo o que está acontecendo na sua vida e perceba, então, o caminho será mostrado para você. Bom, é isso, tá? Essa foi a 928, bastante aprendizado aqui, né? Mas é isso, não desistam nunca, né? A gente sempre tem uma outra porta que a gente pode abrir diferente, até encontrar a que mais se encaixa com o que realmente nós vamos fazer nessa encarnação. E vá fazendo aprendizado. Não deu certo? Recolha os aprendizados. O que é que eu errei? O que é que poderia ter sido diferente? O que é que eu deveria ter feito diferente? Né? Muitas pessoas, é normal, erra uma, erra duas, erra três, erra quatro, até que consegue, de repente, o seu negócio dar certo. Né? E aí decola. Normalmente, isso vem junto com a melhoria da sua positividade, das suas energias, dos seus pensamentos, com pensamentos mais positivos, mais alegres, mais felizes, né? Com amor também ao próximo, sem competitividade, com colaboração. Quando você puxa a colaboração para a tua vida, retira a competição e traz a criação, ou também podemos chamar de colaboração, né?
Então, quando você traz a criação, e aí sim a sua vida então aflora aí, do ponto de vista aí de diversas possibilidades. Né? As possibilidades começam a surgir, começam a se abrir as portas. Isso acontece muito. Então, coloquemos em prática essa remoção da competição da nossa vida. E aí a competição, pessoal, olha, é em tudo que você faz. Durante o dia, observe os momentos que você está competindo. Né? Já falamos isso anteriormente aqui em outras aulas anteriores também. A competição é terrível e joga para baixo a nossa vibração, arruma problemas na nossa jornada, atrai mentalizações ruins das outras pessoas, porque nos olham como competidor e não como um amigo caridoso que está ali do lado trabalhando junto com elas, né? Muito bem. Então essa é a questão 928. Vamos à questão agora 929. Pergunta 929. Pessoas A que baldas de todos os recursos, faltam todos os recursos, embora no seu derredor, ou seja, ao seu redor, né, reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva de morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Então Kardec pergunta, olha, para algumas pessoas é muito difícil, porque nada que elas fazem dá certo, né? Elas vivem com poucos recursos sempre, e ao seu redor, todos com muitos recursos, com muita abundância, né? E aí Kardec pergunta, olha, essas pessoas elas só têm perspectiva da morte, elas ficam esperando o tempo passar. Que partido devem tomar? O que devem fazer? Devem deixar-se morrer de fome? Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros, e não para si mesmo. Então os espíritos chamam a atenção na resposta deles, principalmente sobre o orgulho do ser, né, que fica sempre ali naquelas lamentações e não pega outros trabalhos, porque ele quer aquele trabalho mais importante. Ele se julga que pegar outro trabalho inferior seria, então, desmoralizante ou desonroso para ele, né? E isso é o quê? Isso é o ego do ser falando muito alto. Né? Não vou pegar esse trabalho, que esse trabalho aí, não. E se me virem fazendo esse trabalho simples aí... E aí é isso que os espíritos dizem, olha... bom, primeiro, ninguém deve esperar morrer de fome, né? Todo mundo deve constantemente lutar pela sua vida, essa maravilhosa vida que Deus nos deu, que temos que diariamente acordar e agradecer a Deus pela bondade de nos permitir encarnar mais uma vez, passar pelos nossos problemas, pagar os nossos débitos que tivermos que pagar, fazermos os nossos aprendizados. Sabemos que na espiritualidade tem uma fila de espíritos esperando para encarnar, na fila, aguardando encarnar. E nós ganhamos esse direito, essa oportunidade divina. Então temos que todo dia acordar de manhã cedo, pedir a Deus forças, energias e agradecer. Agradecer pela oportunidade. Então jamais deixar-se morrer de fome. Nessas orações constantes que fazemos, recebemos também o entusiasmo de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, nosso espírito se reforça, nós nos levantamos e com positividade constante, porque o ser também não pode cair na negatividade. Ah, nada dá certo, não consigo. Não, retire isso da sua vida. Faça aqui com a gente a série de vídeos que fala sobre positividade.
e aprenda então a controlar o seu subconsciente para não seguir no caminho da depressão, né? Então a gente pensando o tempo inteiro positivo, nos afastando da maledicência, né? A gente melhora a nossa vibração e tudo melhora na nossa vida. As portas começam a se abrir na nossa vida. Bom, mas como dizem aqui os espíritos, não há ofício desprezível. Então, o que eu comentei na pergunta anterior, se abre uma porta, aceite aquele trabalho, peça orientação, faça uma oração a Deus, mas não fique dizendo não para todos os trabalhos. Às vezes está ali a lição que você tem que fazer. Às vezes abre uma porta simplória, você olha assim e fala, eu não vou entrar nessa porta, é uma porta muito simples. Não, eu não vou entrar. Só que ali está o grande aprendizado que você tem que fazer nessa vida. Pode estar ali irmãos que você tenha que reencontrar de outras encarnações e que você combinou tudo na espiritualidade. Pode ser também que ali, você entrando naquela portinha simples, dali abrem-se depois portas muito maiores e de repente surge uma empresa sua. Com aquele aprendizado que você vai fazer, você abre então um grande negócio. Então não julgue apenas pela primeira visão do que você está tendo. Um trabalho simples, simplório, mas observe se é a vontade de Deus. Faça as suas orações, peça indicação ao seu mentor, ao seu espírito protetor e faça a sua escolha usando a sua razão noética, a sua grande consciência espiritual. Muito bem, essa foi a 929. Vamos agora para a 930, questão 930. É evidente que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se de sua posição. Mas, entre os que não têm preconceito ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas. Então Kardec fala, olha, sim, realmente, o que vocês falaram anteriormente procede, né? As pessoas, se procurarem com vontade, vão encontrar um trabalho que lhes dê sustento e que eles consigam, então, se sustentar na vida. Mas existem algumas pessoas que não têm essa possibilidade, seja por causa de alguma moléstia ou algum mal que elas tenham, físico, alguma doença ou alguma dificuldade, que impossibilite elas, então, talvez, de arrumar o seu sustento. E aí a resposta dos espíritos. Numa sociedade organizada, segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Continua. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem, só por culpa sua, pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Então, já tínhamos lido em perguntas anteriores, os espíritos fazem referência aqui à questão 793. Então, se quiserem ver, na questão 793, voltando no Livro dos Espíritos, em aulas anteriores, já falamos mais ou menos sobre esse tema da sociedade, né? E da sociedade dar sustento às pessoas que necessitam, que não conseguem se manter. Então, os espíritos chamam a atenção. Chega um determinado momento que a pessoa realmente não é capaz, por questão de deficiência física, por questão de deficiência mental,
por várias questões ali que dificultam ela de tal forma que ela não consegue. E aí a sociedade tem obrigação moral de prover, então, esse sustento, né? Bom, isso já tínhamos lido em questões anteriores. Questão 793 sinalizam aqui os espíritos, né? E é isso. Lembrando também que esse livro foi escrito em 1857, né? É o Livro dos Espíritos. De 1857 para cá nós fizemos muitos avanços. Estamos longe do ideal, mas a nossa sociedade de hoje já provê muitos benefícios para as pessoas que têm deficiência, que têm diversos tipos de dificuldade para arrumar emprego. Inclusive os desempregados recebem também algum tipo de benefício, né? Mas sempre impulsionando-os para encontrar logo o seu trabalho. Bom, muito bem, essa foi a questão 930. Vamos agora à questão 931. Pergunta de Kardec. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Então, essa pergunta de Kardec. Por que tem mais gente aqui sofrendo, né, mais classes que sofrem do que classes que são felizes, né? Então, a resposta dos espíritos agora. Nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra um lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Então os espíritos lembram aqui que o nosso planetinha, ele é um planetinha de provas e expiações. Ele ainda está num nível de evolução espiritual. Então lembrando que esse é um nível de elevação espiritual do nosso planeta, né? E o nível do planeta, ele existe, né, de acordo com a vibração dos seres que estão nesse planeta. Então um planeta primitivo, que é um planeta ali pré-histórico, né, muito animal ainda, com muito instinto e animalidades, né, ele é um planeta terrível, né, para se viver. Mas o nosso já saiu dessa fase e já se encontra num estágio de civilização. Mas ainda é um planeta que se chama prova e expiação, porque ele tem mais sofrimento, ele tem mais mal acontecendo. As pessoas que vivem nele vibram constantemente mais no mal, mais negativamente, pensando constantemente. Lembrando que quando a gente pensa, a gente emite vibração. Tudo que a gente está pensando, a gente está emitindo vibração. E as pessoas hoje que vivem no nosso planeta, a quantidade de pessoas vibrando mal, pensando no mal e agindo com o mal é muito maior do que as pessoas que estão trabalhando pelo bem, agindo pelo bem, falando pelo bem, pensando pelo bem. São poucas essas. Então, a felicidade tende a ser reduzida, tende a ser menor. É isso que os espíritos chamam a atenção, né? Muito bem. Bom, eu falei sobre transição planetária. Nós estamos no momento agora que o nosso planeta gradativamente vai sair do estágio de provas e expiações. E estamos nos elevando. Daqui a alguns anos, talvez séculos, vamos nos transformar em um planeta de regeneração. Né? Não significa que de uma hora para outra vai ficar tudo uma maravilha, não. Mas é gradual, como tudo que a gente vê na natureza, ela é crescente, gradual. E nós vamos
poder observar a sociedade cada vez melhorando, já percebemos isso, né? Mas ainda estamos muito longe do ideal. E aí vamos nos transformar num planeta em regeneração. Bom, eu queria convidar vocês a assistir aqui no canal o vídeo que fala sobre transição planetária. Então procure transição planetária aqui no meio dos vídeos, lá você vai encontrar. E é muito legal porque explica exatamente isso, o processo que nós estamos passando no momento. Muito bem, essa foi a questão 931. Vamos agora à questão 932. Pergunta de Kardec. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons, né? E aí, por que, né, no mundo, né, de uma maneira geral assim, a influência do mal acaba exercendo a maioria, né, sobrepuja, né, sobrepõe a influência dos bons. E aí os espíritos respondem, por fraqueza destes, os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, responderão. Essa foi a resposta dos espíritos. Bom, nós temos que praticar o bem constantemente, servir de exemplo, fazer a nossa parte, né? Esse é o aprendizado aqui da 932, mostrarmos o bem para os demais, mesmo que as pessoas não vão assumir e seguir o caminho do bem, porque o caminho do bem é mais difícil, é um caminho de estrada estreita, com uma porta estreita para passar, como disse Jesus. Sabemos que nem todos virão pelo caminho do bem, mas mostremos, façamos a nossa parte constantemente. Né? Os espíritos poderiam ter respondido aqui também, baseado na resposta anterior, poderiam ter respondido, olha, atualmente o mal sobrepuja o bem porque são a maioria. No planeta atual de provas e expiações, como responderam na questão 931, a maioria é o mal, né? Bom, por isso acabam se tornando a maioria e acabam levando outras pessoas que já estão quase no caminho do bem, acabam puxando elas, porque acham ruim a pessoa estar indo para o bem. Por isso é que eu constantemente repito aqui no canal, né, que nós temos que fazer a nossa própria decisão, tomar as nossas decisões, a rédea do nosso caminho, para que consigamos nos manter em retidão. Se não for assim, você toda hora vai ser desviado. Seja por um amiguinho que te chama para ir para uma bagunça, seja por uma amiguinha que te chama para ir para um local ruim qualquer, né? E a gente sabe que a gente vai para o local ruim e aí quebra o nosso campo vibratório. A nossa energia boa, positividade, tudo, a gente volta de lá às vezes angustiado, né? Sem saber o porquê. Por que estamos assim, nos sentindo assim para baixo? Estávamos tão bem? Por quê? E aí? Derrubou o nosso campo energético, né? As vibrações de espíritos que não estão no nosso mesmo nível de vibração se aproximam do nosso e nós sentimos isso. Perceba isso no seu dia a dia, em locais que você entra. Então, temos que tomar cuidado com isso e tomar as rédeas das nossas decisões, não ir na onda de um ou outro amigo, a não ser que realmente seja algo bom, né? A sociedade também nos aponta, às vezes, caminhos errados, né? Apontam claramente para caminhos assim completamente e passa na televisão. Ah, passou na televisão, então, eu vou comprar esse produto, deve ser bom, porque está anunciando na televisão. Ah, vou comprar esse produto. Ou então, eu vou lá nesse local, porque está anunciando na televisão, eu quero conhecer. Vou lá, todo mundo está indo, então eu vou também. Então são palavras que a gente tem que cortar, que a gente tem que tirar da nossa vida, fazer realmente a nossa escolha, sem ir na onda dos outros, porque a gente sabe que a maioria está errando. O que passa na televisão, a maioria é direcionando para o errado. Televisão, rádio, de uma maneira geral, né? O que a sociedade nos entrega de caminhos, já apontando como certo, como bom, constantemente a gente vemos, alguns anos depois, a sociedade mudar.
Ah, não, não era mais assim. Ah, desculpem. Lembram do cigarro? O cigarro é um caso triste, né? Nós tivemos a sociedade dizendo que o cigarro fazia bem até 1950, 1960, 1970, quando começou-se a dizer que não, pere lá, não é bem assim. Mas antigamente, 1930, 1940, né, apareceu o Papai Noel nas propagandas, Papai Noel fumando, com a criança do lado. Aparecia um médico dizendo que aquilo fazia bem. E passava nas televisões, tinha nas revistas todas. Então tomem muito, muito, muito cuidado com tudo que a sociedade sinaliza como um caminho bom, né? Tem as frases da sociedade também constante que ouvimos, como, por exemplo, menino não leva desaforo para casa. E aí, quando a gente olha no Evangelho de Jesus, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a dar a outra face e não ficar brigando na rua. Né? Então, algumas coisas a gente tem que filtrar e dizer assim, não é assim. Está errado. Essa sociedade, ela está doente. Não é a minha escolha, eu não vou. E aí é a hora do sim, sim, não, que Jesus nos ensinou. Saibamos fazer as nossas escolhas. Dizer sim quando é sim, mas dizer não quando é não. Vai perder o amigo? Não tem problema. Melhor perder o amigo do que perder a retidão. Tá? Sirva de exemplo para seus amigos. Talvez eles se afastem no primeiro momento e talvez te juntem a ti no caminho da retidão. Né? Ou seja, você servindo de exemplo. Então assuma a sua posição sempre de espírita cristão e siga sempre o caminho de Jesus. Muito bem, vamos agora para a questão 933. É a última questão de hoje. A última questão, a última pergunta de hoje, sobre o tópico felicidade e infelicidade relativas. Pergunta de Kardec. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Uma excelente pergunta de Kardec, né? Sinalizando que, olha, o homem é sempre o causador de seus sofrimentos materiais. Já lemos isso em questões anteriores, que os espíritos sinalizaram. Mas Kardec pergunta, e com relação aos sofrimentos morais, aqueles sofrimentos internos nossos, né? Dos pensamentos que o ego nos leva, né? Então é essa a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Uma belíssima resposta, né? Vai continuar, eu vou ler o restante, mas só um comentário. Realmente a gente vê, né? Muitas vezes, essa é a razão, por exemplo, porque que muitos ricos, cheios de riqueza, cheios de bens materiais, né? Muitas vezes caem em depressão. Né? Por quê? Porque está faltando ali os ensinamentos básicos morais, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos ali que vão direcioná-lo para pensamentos bons constantemente, né? E não ficar tão amarrados ali à matéria. Lembrando que no caso de depressão, tem depressões sérias também, físicas, né, do organismo, que aí é recomendável naturalmente procurar um médico, mas é muito recomendável também que procure também um tratamento espiritual em todos esses males citados aqui. Né? Ciúme, inveja, avareza. Né? Precisamos tratar o nosso lado moral para corrigir esses vícios, essas falhas que carregamos. E aí continuam os espíritos. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem estes dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis.
à sua frente como fantasmas, que lhes não dão trégua e o perseguem até durante o sono. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo discípulos voluntários, tornando-se-lhe a terra o verdadeiro inferno. Então, muitas vezes, esse sofrimento todo, moral, né? Que é um sofrimento de inveja, de ciúme, é um sofrimento moral, né? E isso é culpa do próprio ser, é a forma dele pensar, o ego dele, normalmente inveja e ciúme, é o ego que está atrás dizendo para ele, olha, bom, primeiro, ciúme, né? O ego dizendo, não, minha esposa, meu marido, me pertence, né? Ou seja, uma visão assim egoísta demais, né? E uma visão assim de posse, de domínio total. E aquilo persegue o ser ali na mente do ser constantemente. E ele chega a formar alucinações em cima daquilo. E a inveja é da mesma forma, é o ego atrás do ser, né? Olhando o vizinho com algo novo, que comprou uma televisão nova. Ele deve estar roubando, não é possível, está aprontando alguma, porque ninguém pode comprar uma televisão dessa aqui e tal. Ou seja, ele não suporta que as pessoas que estão ao seu redor, alguma ultrapasse ele do ponto de vista material, obtenha algum bem que ele não tem ainda. Então o seu ego começa a provocar a inveja, a provocar o ciúme constantemente, né? Bom, só vale um comentário aqui meu de que, olha, a inveja é um sinal para a espiritualidade e para Deus de que não estamos sabendo passar pelo nosso momento atual. Então não podemos subir, né? Então nós estamos vendo às vezes um amigo com um carro bonito e estamos invejando, dizendo, olha, ele roubou. Ele deve estar aprontando alguma, porque olha só, está com um carro novo, né? E isso a gente está mostrando que nós não estamos sabendo lidar com esse tipo de situação. Não podemos subir. Talvez tenhamos até que descer um pouquinho mais, porque não estamos prontos ainda para o nosso ego estar aflorado demais. E aí, quando Deus observa isso, a espiritualidade observa isso, né? Não nos é permitido, então, subir. Então, se livrem de inveja, se livrem do ciúme, compreendam a visão espírita de que todos estamos evoluindo. Façam um pensamento para a pessoa. Em vez de mandar pensamento de inveja, mande um pensamento de felicidade. Que bom, que coisa boa ver você bem, com um bem novo que vai fazer bem para você, para sua família, né? Mas peça, acima de tudo, peça para que Deus oriente ele também, para que saiba utilizar aquele bem, seja ele qual for, né? Que saiba utilizar, né? De forma que seja bom para todos. Se for algo que ele possa fazer caridade, que ele faça caridade. Então, um pensamento bondoso, de amor, como um espírita cristão deve fazer. Muito boa a questão sobre inveja e ciúme. Agora, para finalizar aqui o trecho dos Espíritos. Continua. Muitas expressões pintam energeticamente o efeito de certas paixões. Diz-se ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer, nem beber de ciúmes. Então são expressões, ditos populares, né? E etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo o que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora
nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo o que lhes parece estar acima do horizonte e se constituem maioria na sociedade. Trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. Então os espíritos alertam aqui de espíritos que ficam, espíritos que eu digo, espíritos encarnados e desencarnados também, né? Então são seres que ficam constantemente com inveja e com ciúme dos outros e não suportam ver algo acima deles. E aí eu queria reforçar que isso acontece também do ponto de vista espiritual. Por isso é que quando entramos no caminho do bem e os outros que estão ao nosso redor veem que estamos subindo num caminho de retidão com Deus, né? Eles não suportam e vão debochar, vão apontar o dedo, vão fazer sarcasmo, piadas, né? Deboche. Né? Mas a pessoa que está em retidão, ela deve seguir em frente, com essa certeza, porque com certeza essas pessoas estão passando por um momento desse, que relatam aqui os espíritos. Né? Não suportam ver pessoas subindo. Pessoas que estão em ascensão não suportam, né? Por causa do ego delas que não aguenta ver alguém melhor ou alguém em ascensão. E aí vão debochar, vão dizer que não é nada disso, o certo sou eu que estou aqui na lama, então eu é que estou certo. Né? Não vale a pena discutir ou entrar em debate nunca numa situação dessa. Né? A gente sempre carinhosamente responde e se afasta. E serve de exemplo de longe. De longe. Se o irmãozinho quiser, ele se aproxima. Bom, e continuam os espíritos. De ordinário, ou seja, no geral, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar os seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Né? Então os espíritos chamam a atenção aqui, que olha, se a gente se afastar um pouquinho e observar o aprendizado que o Espiritismo nos traz, por exemplo, né? De que somos seres eternos, que Deus nos criou aí para uma jornada de evolução e de aprendizado que vai demorar muito ainda. E temos que seguir a jornada do bem constantemente, nos melhorando como indivíduos, como seres espirituais que vão galgando cada encarnação, vão subindo um pouquinho na escala de progresso. Então, se a gente começar a enxergar isso do alto, né, a gente percebe a transitoriedade que é o momento atual nosso. É um momento que daqui a pouquinho já mudou, já estamos ali com outra situação diferente, tudo passou. Então não fiquemos sofrendo constantemente pelas perdas materiais. Né? Olhemos tudo com a grandiosidade de uma vida eterna que temos pela frente. Bom, e continuam os espíritos. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz, com os que os outros consideram calamidades. Né? Então aqui os espíritos chamam a atenção que, olha, tem aquele ser que olha um copo d'água cheio pela metade, vai olhar o copo d'água e vai dar graças a Deus. Ah, um copo d'água, Deus, obrigado. Que coisa boa. Né? A pessoa positiva, que pensa positivamente, constantemente, faz isso. Olha um prato simples, né? O que seria um prato simples,
Esse seria um alimento básico, né? Mas que vai nutri-lo. Ele olha aquilo e agradece a Deus imensamente, constantemente, pelo aquele alimento que vai lhe dar energia, que vai lhe preencher, então, todas as energias necessárias para seguir em frente. Ah, mas não é um prato sofisticado, como eu gosto sempre. Ah, eu mereço um prato sofisticado, né? E aí são essas pessoas aqui que os espíritos chamam a atenção. Olha, aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros, né? Esses apetites aqui não é necessariamente alimento, né? Apetites grosseiros pela vida, pela matéria, né? Esse é infeliz. Mas aquele que se contenta com o que tem, constantemente agradece. Então, a gente precisa se satisfazer sempre com o que nós temos e agradecer a Deus. Isso sim vai nos dar direito e merecimento para alçar, então, níveis mais elevados. Tá? Além de que, naturalmente, uma coisa puxa a outra. Você forma uma boa vibração, né? Essa tua felicidade, essa tua gratidão constante vão te gerar, então, uma boa vibração. E aí essa boa vibração também só atrai coisa boa para a tua vida. Continuam os espíritos, agora para encerrar. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere, mas também lhe é facultado o direito de raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então foi o que eu falei agora há pouco, né, sobre a visão do espiritismo, sobre essa vida futura constante, né, uma vida eterna de um espírito que constantemente está procurando aprendizado, evolução, crescimento, né? Esse é o pensamento que temos que ter. E isso dá uma visão para a gente realmente maravilhosa e uma certeza de que tudo é transitório, que a coisa passa rápido, né? E aí junta-se a isso a visão cristã, então, da bondade, da fé, né? de Deus constantemente junto com nós, né? De um Deus bom nos ajudando. E aí vem naturalmente aquela sensação e aquele sentimento de que o universo e a espiritualidade e Deus estão constantemente conspirando a nosso favor, nos direcionando, nos ajudando constantemente. Precisamos ter isso em mente. E aí a nossa vida aí melhora sempre. Nós paramos de ficar vendo as coisinhas ruins e passamos a dar valor às coisas boas que estão sempre ao nosso redor. Muito bem, pessoal. Hoje encerramos na questão 933, encerramos o tópico de felicidade e infelicidade relativas. Na próxima aula falaremos sobre um tema que é perda dos entes queridos. Eu cheguei a comentar um pouquinho aqui agora há pouco, né? Vamos falar na próxima aula. Então, imperdível. Se você já perdeu algum parente ou algum conhecido, né? Vale a pena ouvir a posição dos espíritos, né? As perguntas de Kardec e o direcionamento aqui do espiritismo com relação a isso. É um direcionamento dos mais confortantes que encontramos em todas as filosofias de nosso planeta, em todas as filosofias de todos os tempos. Então vale muito a pena acompanhar com a gente na próxima aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E nos vemos então
na próxima aula. Muita paz e luz no coração de todos. Até lá.